Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Em menos de 10 horas teremos o fechamento da semana. 21 horas horário de Brasília. Hoje teremos este que é um dos fechamentos semanais mais importantes dos últimos meses. E eu vou te mostrar de forma bem objetiva por que a gente tem que ter máxima atenção ao dia de hoje. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir mais um dia. Deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei alguns ativos para a gente avaliar, é óbvio, mas eu deixo aqui os comentários abertos para você. O que a gente tem hoje e por que hoje é tão importante? Hoje a gente fecha a primeira semana, o primeiro candle semanal do ano de 2025. E a gente já está diante de vários pontos críticos. E eu quero começar com o Bitcoin. O Bitcoin teve uma forte valorização nestes últimos dias e na sexta-feira nós fechamos acima de 98 mil dólares. Tivemos o rompimento desta linha de tendência de baixa e recuperamos a média de 50 dias, que é uma média muito importante para o bull market. Hoje a gente vai ter o fechamento justamente desta semana. E este fechamento pode sim ser o primeiro fechamento para indicar, trazer, apresentar altas posteriores. Fechar acima de 97.200, que é neste momento o ponto da média de 50 dias, é extremamente importante. A gente tem que ficar de olho e a gente vai ficar de olho. Inclusive eu vou trazer atualizações acerca do fechamento da semana lá no nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo, é o nosso grupo do Telegram gratuito. É este grupo aqui. É um grupo que a gente passa muita informação, por isso eu convido você a participar. O link está na descrição do vídeo. Então hoje a gente tem um fechamento que é muito importante. E fechar acima desses pontos, fechar acima de 98 mil dólares, aumenta em muito a probabilidade da gente testar os 100 mil dólares e o rompimento do mesmo nos trará aos 108 mil. Sigo de olho em movimentos de baixa? É óbvio, eu sigo de olho nesta faixa de 90 a 91 mil dólares. E é claro, eu mantenho sempre aquele equilíbrio entre exposição e caixa para uma correção eventual, se ela acontecer. Neste momento, a maior probabilidade, o que não quer dizer absolutamente nada, mas a maior probabilidade é a gente ter valorizações. No entanto, a gente vai monitorar. E, mais uma vez, eu vou sempre trazer atualizações de tudo que estiver acontecendo lá no grupo geral do Telegram. Então, a gente está muito atento ao fechamento desta semana, em pouquíssimas horas. Só que ainda mais importante do que o fechamento do Bitcoin é o fechamento dos totais. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui o total. Este é o gráfico total, que mede a capitalização total do mundo cripto. Este aqui é o valor total do mercado de criptomoedas. Estamos em 3,4 trilhões. E olha só o que a gente teve nestes últimos anos. A gente teve toda essa movimentação, topo do último ciclo, bear market, recuperação e dia 18, na semana do dia 18 de novembro, a gente teve um rompimento das máximas do último bull market, aceleramos e o que a gente teve? Olha só o que a gente teve aqui. A gente teve uma forte aceleração, correção, e a gente está demonstrando agora, neste ponto aqui, a gente está demonstrando um teste e a rejeição com pivôzinho de alta semanal, que pode sim levar a uma movimentação de aceleração no valor total das criptomoedas, porque este é um gráfico que tem as características de um triângulo ascendente. E um triângulo ascendente tem sim
o seu rompimento para cima, já tivemos esse rompimento, tivemos o teste e agora a gente abre espaço para mais valorizações. Valorizações que, obviamente, vão acontecer de forma mais agressiva a partir do momento que a gente tiver o fatídico pivô de alta. Mas este movimento que a gente já está vendo hoje é um movimento extremamente oportuno. E com o fechamento desta semana, desta forma, a gente aumenta a probabilidade também de ver este cenário, o pivô de alta semanal, se confirmar. Vamos para o total 2. O que é o total 2? É o market cap excluindo o Bitcoin, ou seja, o market cap das altcoins. Veja o que a gente teve. A gente teve toda a aceleração em 2017, início de bear market, queda livre, fechando os fundos do bear market, acelerou, acumulou, tivemos uma resistência muito importante, rompemos esta resistência, voltamos para um teste, rejeitamos, e a partir do momento que tivemos o pivô de alta, a aceleração agressiva, a out-season mais forte. Chegamos a um topo duplo, queda livre, acumulação em bear market, recuperação, teste, rompimento. Rompimento, de fato, da linha de tendência, na verdade não é da linha de tendência, é da resistência, acelerou, testou, rejeitou, recupera-se e em um pivô de alta, como a gente teve aqui, vou te mostrar aqui, ó, pivô de alta. Num pivô de alta, a gente tem tudo para iniciar o que pode ser a out-season mais agressiva deste ciclo. Maravilha! Estamos com um desenho que lembra muito o histórico. E esta semana é o quê? É fatídica, porque é a semana que está demonstrando força, nos afastando do último suporte. Exatamente o que a gente está vendo aqui no total. E o total 3? O total 3 está nos indicando o quê? Com este fechamento semanal, a gente está vendo tanto um pivô de alta, tá? A gente está vendo um pivôzinho de alta neste movimento. A gente teve fundo, topo, fundo ascendente, pivô de alta. Este é o indicativo de pivô de alta. A gente teve o rompimento deste padrão de baixa. Tivemos o rompimento confirmado, um terceiro rompimento a confirmar. Maravilha! E nós temos este como um padrão, agora com este rompimento, de bandeira de alta. O que é uma bandeira de alta? É um padrão de continuidade, em que a gente tem fundo, topo. A gente não perde os fundos de 38.2, veja que a gente não perdeu os fundos de 38.2. Quando a gente tem o rompimento, ele tem a característica de uma bandeira, é o mastro e a bandeira. Quando a gente confirma essa bandeira, a gente projeta o alvo lá para cima. Então a gente está com este alvo intermediário, diga-se de passagem, em 1,9 trilhões, praticamente 1,9 trilhões. Então a gente tem esta semana também como uma semana a confirmar a bandeira de alta, que pode nos levar, sim, a um cenário bem mais agressivo. E a gente também não pode esquecer de um cara que é extremamente importante, pouquíssimas pessoas analisam, acredite se quiser, que é a segunda moeda mais forte, a maior, segunda maior moeda do nosso mercado cripto, que é o Ethereum. Porque analisar o Ethereum nestes pontos é muito importante. Porque a partir do momento que o Ethereum renovar máximas e romper o seu topo, a gente vai ver o mesmo nível de aceleração em Ethereum. E a partir do momento que Ethereum começar a acumular, o dinheiro de Ethereum vai para outros ativos. É o Ethereum que dá aquele acorda altcoins, que a gente está indo para o espaço, para a Lua, como muitos gostam de falar. E o Ethereum está demonstrando o quê? Força.
tivemos rompimento de um padrão de baixa, rejeição desta linha de tendência de alta, acelerou, bateu um topo aqui, voltou. Área de 618, a gente já mostrou esta retração. A gente chegou muito perto da área de 618. Aqui. Nos aproximamos. Você sabe que eu fiz um trade aqui e apresentei para os integrantes do Grupo Prêmio e o Grupo do Desafio. A gente começou a ver uma aceleração e esta é a semana que nos afasta deste suporte, o que aumenta a probabilidade da gente formar um pivô de alta semanal, pivô de alta semanal, pivô de alta semanal, pivô de alta semanal, e aumentará com o pivô de alta a probabilidade da gente buscar o topo histórico e romper. E é este topo histórico que pode dar o novo fôlego para as altcoins com a dominância em queda. Este pode ser o fôlego que Ethereum vai trazer. Ethereum acelera, a dominância cai ainda mais e a gente tem o início da fase mais explosiva da alt season. Então, hoje é um dia extremamente importante, porque é um dia que pode dar o start de todos esses movimentos de aceleração. Então, 21 horas horário de Brasília, tenha máxima atenção. Bitcoin acima de 98, muito bom, acima de 97, bacana. Total acima das faixas de 3,1 trilhões, maravilha. Total 2, acima de 1,3 trilhões, maravilha. Total 3, acima de 1 trilhão, maravilha. E Ethereum, acima de 3.500 dólares, maravilha. Dominância, não tem problema ela estar subindo hoje. Por quê? A gente está numa semana em que a dominância está assim, até com indicações de um pivôzinho de baixa. Então, se a semana fechar nesses pontos, 57 até 58, a gente tem um fechamento bem interessante, que vai abrir a próxima semana de uma forma ainda mais interessante. Então, vamos ficar atento, vamos acompanhar e, é claro, vamos atualizar quanto a este fechamento hoje, às 21 horas, horário de Brasília, lá no grupo geral. Já te convido mais uma vez a participar se você ainda não está participando. É claro que eu vou pedir para você também se inscrever no canal. Se você gosta do meu conteúdo, se você está gostando, se você quer acompanhar diariamente os conteúdos que a gente apresenta, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Bom, agora vamos às altcoins. Altcoins que você pediu, altcoins que estão bem interessantes, na minha humilde opinião. Deixa eu apagar esse cara aqui. Vamos colocar aqui. Maravilha! Vamos analisar ICP, Link, AXBT, EXVG, 0x0, PAAL, Jasmy, NGL, MKR, Pendle e Render. Ativos que você pediu. Se você quer outros ativos, quer que eu analise alguns ativos diferentes, deixa aí nos comentários. Antes de começar essa análise, eu quero, mais uma vez, convidar você a conhecer o Grupo Premium e Desafio. São dois grupos fechados em que a gente entrega o nosso programa de conhecimento. Dentro dos grupos que são no Telegram, você tem acesso à minha carteira de investimentos, aos meus trades, metodologias, planos, estratégias por trás de cada movimento. Você sabe quando eu estou comprando, quando eu estou vendendo, quando eu estou rebalanceando. Você tem acesso completo a cada passo que eu dou. Você tem acesso ao porquê, quais são os objetivos, aonde eu quero chegar, quais são as metodologias. Você tem acesso a diversas aulas. Você tem acesso à minha pessoa para ter um suporte 1 para 1 comigo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, contando também com um desconto em parceria com a corretora que a gente utiliza, que é a BitGet, você pode investir no seu conhecimento.
Se você quer mais informações acerca dos nossos programas, entre no grupo geral, o link está na descrição do vídeo. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica no arroba e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos analisar alguns ativos. ICP. Eu estou meio preocupado com a questão das pessoas não darem atenção ao macro. E eu venho repetindo diariamente, e eu sei que muitas vezes eu sou repetitivo, mas eu faço isso de propósito, para que você entenda que a janela de oportunidade está diminuindo. Por quê? Porque é isso aqui que vai acabar acontecendo. A gente falou no início dessa semana, antes do ano virar. Quando eu falei ainda era 2024. Eu adoro fazer essas piadas de tio. Não sei você. A gente estava na faixa de 10 dólares. Pô, a gente atingiu ainda 9,74. A gente está muito próximo de fechar a semana acima dos 12 dólares. Então o que a gente viu? A gente viu uma aceleração, uma correção, tá? Então a gente teve tanto um rompimento de um canal de baixa, poderia ser considerado também uma cunha de baixa, sustentou aqui o round bottom, teve pivô de alta, acelerou, voltou para uma correção muito bacana. Faixa de Golden Pocket, que é a faixa de ouro de Fibonacci, entre 618 e 78,6. Nos aproximamos muito de 78,6. Mercado acelerou na semana passada, fechou meio no 0 a 0. E esta semana a gente abriu abaixo. Na verdade, a gente abriu na casa de 10 dólares, beliscou um ponto abaixo e a gente já está fechando a 12 dólares. É uma diferença de preço para um projeto que não é pequenininho de 18% em pouquíssimos dias. E isso aqui não é nada, tá? Então, qual que é o meu primeiro alerta? Porque eu não estou aqui para te indicar compra ou venda, falar o que você deve fazer ou não com o seu dinheiro. Eu trago aqui tudo que eu faço, que eu vou fazer, além de apresentar alertas com base no gráfico. Alertas. No final das contas, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Você deve estudar, avaliar os projetos, você deve entender a construção gráfica, tem que ter plano, tem que ter processo, tem que ter metodologia, mas você tem que entender que este é um alerta para você, que está deixando o tempo correr. Aproveita o final de semana para estudar. Eu sei que a vida de todo mundo é corrida, ninguém tem tempo, mas usar a desculpa da falta de tempo é preguiça, sério. Ninguém tem tempo, então dê um jeito, arrume tempo, porque você está fazendo isso, não é para mim, não é pro José, pro Carlos, você está fazendo isso pro seu eu do futuro. Então é importantíssimo que você aproveite as oportunidades que o mercado está entregando. Isso é claro se você tiver uma visão bullish, uma visão de alta, de que o total vai ter sim aceleração, o Bitcoin vai sim acelerar, o total 2, total 3, Ethereum, dominância vai cair. Se você não tiver essa visão, shorta tudo e seja feliz. Essa é a verdade. Eu faço tudo com muito pé no chão e estou dentro do mercado. Então estou aqui te mostrando o que eu estou fazendo de forma bem clara. E tenho porquê. Mas aqui é um lembrete do que pode vir a acontecer de forma muito mais rápida com vários outros ativos. Não, eu não devo comprar ICP? Não, você deve fazer o que você achar melhor. Mas, para quem estava de olho em ICP, ICP está muito pior. O risco agora é um pouquinho maior. Ah, é muito absurdo, ICP deixou de ser um bom projeto? Não, mas o ponto que eu quero alertar é, poxa, teve a oportunidade de comprar abaixo de 10 dólares, está a 12. Esse já é um projeto que quem estava de olho na segunda e acabou ficando fora do mercado até hoje, deixou passar. É isso, ponto. E o mercado não vai te dar colher de chá. O mercado não tem feriado, o mercado não tem sossego. Os investidores podem acabar, sim, ficando de fora. Então, fica o alerta. Este alerta vale para tudo que está acontecendo no mercado. Veja o potencial. A gente está na faixa amarela. E eu fiz questão ontem de mostrar faixas amarelas, faixas verdes, principalmente para os integrantes do Prêmio Desafio, que foi o seguinte. Olha, dos ativos
que estão neste momento em tendência de alta, mas em acumulação, tem os da lista amarela, que não estão em pontos tão interessantes de compra, considerando price action, tá? Eles estão no limite da compra, como é o caso aqui, a gente está em 38,2, já passou a melhor oportunidade e a gente tem os ativos que estão naquela lista verde, que eu categorizei como uma lista de ativos que está na faixa de Golden Pocket, área de retração de Fibonacci entre 618 e 78,6. Foi o que aconteceu aqui 3 semanas atrás. Mas agora a gente está na parte amarela, na lista amarela com o ICP. Isso quer dizer que o ICP está mais forte. Não é que o ICP está mais fraco, está ruim, mas está deixando de ficar em um ponto plausível de compra. O que eu aguardaria é este pivô, se eu já não tivesse comprado. Eu tenho esse projeto. Eu não quero gatilho gráfico, eu quero comprar DCA, Dollar Costing Average. Porque se o mercado voltar para estas áreas, 11,20, 10 dólares nessa semana que entra, pode ser que você tenha uma oportunidade. Link, outro cara que deu oportunidade, ainda está numa faixa limite, mas já está indo embora, tá? Link teve uma mega valorização com rumores da família Trump adquirindo e tudo mais. Foi lá para o espaço, voltou, atingiu 50%, não beliscou 618. Pode ser que belisque? Pode, o que pode ser uma oportunidade para quem está de olho. Mas agora já está saindo daquela faixa plausível de retração de Fibonacci, tá? DCA sempre vai ser muito óbvio, mas eu ficaria de olho numa continuidade e até num pivô de alta. Ou um retorno para essas faixas, pelo menos 20 dólares, ficaria bem interessante. A XBT. Este é um agente de IA. E o que está acontecendo com este ativo? Conforme o mercado acelerava, a gente começou a ver que, na verdade, conforme o mercado, vamos retomar. Conforme o mercado ficava lateral, a XBT acelerava. Eu tomei a decisão de vender 1/3 das minhas posições e já estou de olho em recompras. Por quê? Porque o percentual de capital que eu tinha no ativo acabou ficando muito grande. Ou seja, eu comprei este cara aqui, tá? Nestas áreas aqui, bem lá embaixo, na verdade aqui eu comprei. Ele acelerou em poucos dias, bateu 0,67, vendi nessas áreas. E agora, o que eu tenho? Eu tenho um desconto. Eu tenho já um desconto. Se eu comprar o mesmo capital que eu realizei com belo lucro, eu compro muito mais ativos. O meu preço médio sobe, claro, mas eu tenho ali um incremento. E usei parte dos lucros que eu obtive com estas compras para investir em outros ativos, mas eu ainda estou de olho em correções. Então, a XBT está ficando interessante e vai ficar mais interessante para mim. Eu já estou te falando que eu tenho esse projeto também. Tem que parar de falar. 0,44, 0,38. Eu estou de olho nisso aqui, mas quem ficou de fora pode acabar vendo uma retração interessante, certo? Então eu já tenho, olha só como é a questão da janela de oportunidade. Eu já tenho um lucro muito bacana, eu já coloquei o capital que eu investi para o bolso e agora só estou trabalhando com lucro. Se eu não fizer nada e o ativo for a zero, pouco importa. Por quê? Porque eu fui investir um X, ele virou ali 3X. Eu peguei e tirei esta parte de capital, tá? Eu tirei este valor que eu investi e agora eu só estou trabalhando com o lucro. Uma vez que o mercado continuar a subir, eu vou aumentar o meu lucro. Então saiba que eu, Luan e grande parte dos integrantes do Prêmio Desafio também estão fazendo o mesmo. Então eu estou te falando aqui que eu tenho e aonde eu comprei, porque
Eu não quero que você acredite que eu estou falando para você comprar, não é o caso. Estou te contando uma história e o que eu fiz de movimento e por que eu sempre bato na tecla do equilíbrio entre exposição e caixa e o caixa infinito. O que é esse caixa infinito que você fica falando? Vai lá na descrição desse vídeo, vai ter lá embaixo uma aula de caixa. Dá uma olhada nessa aula, vai ser extremamente importante. Mas aqui, o que eu já estou de olho? Eu já estou de olho em correção. Tá? E aqui eu não preciso mais esquentar a cabeça. Pensa numa forma de investir. Você investe, você tem um lucro, você tira o capital que você investiu. Você pode realocar esse capital que você investiu? Pode. Tá? Você pode realocar no mesmo ativo, caso ele tenha um pullback. Você pode alocar em outros ativos. Você pode pegar esse dinheiro e colocar em um outro lugar, trabalhando esse dinheiro, entendendo que o que fica aqui é só o lucro. Quando você só está trabalhando agora com o lucro, pensa bem, você acha mesmo que eu vou me preocupar com a XBT? Eu não vou me preocupar. É um agente de IA, tem um futuro promissor, é uma narrativa que está quente dentro de inteligência artificial, que é um setor bem interessante. Mas o que eu quero te deixar bem claro é, cara, uma vez que você investe, tira o lucro e trabalha com esse lucro, acabaram-se as preocupações, não é verdade? E a gente busca fazer isso com vários ativos. Vários ativos. Porque eu posso zerar o meu risco daquilo que eu investi no mercado, ou eu posso aumentar o meu capital sem colocar um centavo no mercado. Então começo a trabalhar com mais e mais dinheiro e eu sempre tenho caixa infinito. Mas aqui, do ponto de vista estratégico, eu já estou de olho em faixas de retração de Fibonacci, tá? Considerando aqui todo esse movimento de alta. A gente não teve uma correção de fato, poderia e faria até sentido ele voltar para esta área aqui, que é uma área de suporte e resistência. Se isso acontecer, eu vou às compras. Não sei você, mas eu irei às compras. Outro ativo que está bem interessante, só que assusta muita gente este movimento aqui, ó. Ai meu Deus do céu, está vendo aqui uma baita realização. E aí muita gente tem que olhar para o que é uma gema e o que é um alfa. Se isso acontecesse em um alfa, acabou. Acabou, clara manipulação, já era. Como que você pode trabalhar com um nível de realização aqui e uma realização gigantesca aqui? Já era, isso aqui é uma resistência intransponível. Se acontecesse com, sei lá, Solana, já era. Isso aqui é topo duplo, vai a zero. Mas quando a gente está falando de uma microgema, não é o caso. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão de gráfico para ativos com tamanhos diferentes. E este é um caso. A gente está vendo aqui XVG, que é uma microgema de game, ela foi lá em cima, voltou, teve realização e está no mesmo patamar que a gente estava vendo 2 dias atrás. E eu estou de olho, acredite se quiser, estou de olho neste que é um padrão de acumulação. Ah, Luan, mas tem uma baita resistência aqui. Óbvio, aqui tem uma resistência. Aqui tem uma resistência. Mas como é um ativo muito pequeno, você pode analisar o projeto e entender se faz sentido ou não. Mas, do ponto de vista do risco versus retorno, este é o maior risco que existe, mas também acaba trazendo o potencial retorno mais agressivo também, se esse projeto, de fato, se sustentar e entregar aquilo que ele está prometendo, quem sabe. Fica de olho e tenha só essa diferenciação. Eu não sei quem me pediu este projeto, mas está aí a minha avaliação. 0x0, 0x0. Falo muito bem desse projeto, juntamente com o PAAL 2 de inteligência artificial. 0x0 fez a sua aceleração, voltou para teste 618. Bateu 618, está tendo aceleração. Falar o quê? Não tem nem mais o que ser dito. Para mim foi uma ótima oportunidade quem aproveitou. PAAL, idem. PAAL, idem, teve o seu movimento de alta, rompimento desta
desde que era um canal de baixa, bateu ali uma resistência, voltou 618, 78,6. Atingiu o melhor ponto de compra, agora já está diante de um pivôzinho de alta semanal, fecha hoje. Jasmine, olha lá, é aquilo, a gente bate na tecla do 618 de Fibonacci. Se a gente chega lá e tem uma sustentação, olha aí, a gente já está diante de uma aceleração. Se fechar dessa forma, pode ser que por um milagre a gente volte para essas áreas. Se voltar, você sabe que, se você gosta, obviamente, do projeto, só pode ser uma boa oportunidade. Aqui ainda assim é uma boa oportunidade? É, mas eu aguardaria até o fechamento do dia de hoje, no caso de Jasmine. NGL, vejo que está numa faixa bem oportuna, tá? Está entre 50 e 618, muito mais próximo de 618. Vale a pena ficar de olho em NGL. Se você gosta do projeto, fique atento. MKR, idem. Tá? A gente teve toda a sua movimentação de baixa, recuperou-se, bateu uma resistência. MKR também está na que a gente chama de lista verde, entre 618 e 78,6. Está num ponto interessante, a gente tem um suporte claro aqui. Pode ser que a gente tenha mais beliscadas para baixo, mas ainda assim, para quem está de olho e gosta bastante do projeto, pode ser uma oportunidade. Pendle está se sustentando, tá? A gente tem aqui em Pendle um topo triplo, que não me chama atenção, porque a gente não teve o mercado esticado, não tem volume nesses topos, tá? Não tem nenhum volume absurdo aqui. Então, não vejo com preocupação este pseudo topo triplo. A gente teve toda a aceleração. Eu considero este ponto e este ponto porque está mais marcado. A gente bateu em 50%, estamos acima de 38,2%. Se por algum milagre ele voltar para 618, talvez abra aquela oportunidade que muitos estão esperando. E por fim, Render. Falamos bastante de Render aqui. Bastante. Tá, nesta área, foi lá para o espaço, corrigiu, bateu aonde? Entre o que? 618 e 78,6, Golden Pocket, maravilhoso. Tá fechando a semana, muito provavelmente, de uma forma bem saudável, e se porventura a próxima semana abrir e ele beliscar $7, pode ser que você tenha uma mega oportunidade. Ainda existe oportunidade para Render, do ponto de vista gráfico, sim, você tem que acompanhar e, se quiser, se achar que é válido, que é um projeto interessante, aproveitar. Maravilha? Tem muita, mas muita oportunidade. Tem estratégias que você deve usar. Tem o caixa infinito. Tem muita coisa bacana, mas não se esqueça. A janela de oportunidade, principalmente para out-season, ela está aberta, mas ela está se fechando. Tá? A partir do momento que ela se fechar, a gente vai ter cada vez menos oportunidades, tá? Ela tá fechando, a gente vai ter cada vez menos oportunidades. Geralmente, quando a gente está neste encerramento, a gente vai ver o mercado em uma aceleração muito agressiva, tá? Não chegou ainda o momento da aceleração ultra agressiva, mas o Ethereum rompendo topos, dominância caindo mais forte, os totais confirmando, acelerando, as coisas podem ficar bem agressivas bem rapidamente, tá? Então tudo pode ser bem rápido. Então qual que é o seu trabalho hoje? Agir, não dormir. Não é assistir joguinho de futebol, não é assistir filme. Para você que está devendo, tá, numa tomada de decisão, talvez seja o dia perfeito para você mergulhar nos estudos e definir aquilo que você vai investir. Obviamente, se você enxerga um cenário bullish. Tem um monte de gente que não enxerga e tá tudo bem. Cada um deve seguir a sua estratégia. Eu tô aqui te mostrando qual que é a minha visão. Deixa um like aí se você concorda, se inscreve no canal, deixa os seus comentários, que isso é muito importante. A gente vai atualizar todos os movimentos lá no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.